a escola clássica da economia. A escola clássica da economia, para que ela possa surgir, a base teórica dela vai ser exatamente a escola fisiocrata. Mas já respondendo uma das perguntas que foram feitas nos comentários da aula anterior, a aula fisiocrata, por que a escola fisiocrata durou pouco tempo? Durou ali em torno apenas de 20 anos, 30 anos no máximo. Porque a escola fisiocrata, ela era melhor para as nações europeias do que a escola mercantilista, que já não servia mais os interesses das indústrias europeias que estavam produzindo em grande quantidade e precisavam exportar para os países do mundo, fora da Europa, né, porque toda a Europa já estava industrializada praticamente, e aí eles precisavam de um livre comércio. Esse livre comércio a escola fisiocrata defendia, por isso ela teve um apoio inicial. Mas por que ela durou pouco tempo? Porque ela defendia que apenas a agricultura gerava riqueza, que a indústria e o comércio não gerava. E quem que era a burguesia que estava no poder, que tinha mais capital durante a primeira e a segunda revolução industrial? A primeira que acontece ali na Inglaterra, a segunda acontece na Europa, quase como um todo, Estados Unidos e Japão também. Então, quem que era que tinha o dinheiro nessa época? Eram os burgueses industriais. E eles não vão aceitar muito essa teoria da escola fisiocrata de que apenas a agricultura gera riqueza. Portanto, a escola fisiocrata vai dar espaço agora para a escola clássica, que tem três principais nomes: Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Nesse primeiro vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos estudar Adam Smith. Aconselho para quem quiser aprofundar-se no estudo de Adam Smith, os dois principais livros que ele publicou foi A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Aqui um livro mais da área de filosofia, onde ele vai discorrer sobre o comportamento humano, por que o indivíduo se comporta de forma X e não Y. E aqui ele vai discorrer sobre o que um país deve fazer para tornar-se rico. Adam Smith viveu de 1723 a 1790 e é considerado o pai da economia. Tanto que o lançamento do seu livro, Riqueza das Nações, é considerado um marco, como se fosse o início da economia como ciência, e torna Adam Smith considerado o pai da economia. Sobre as teorias de Adam Smith, podemos destacar algumas aqui. A primeira, que está no seu livro A Teoria dos Sentimentos Morais, é que o homem é individualista por natureza. Ele fala o seguinte: ora, o homem é individualista, ele está preocupado com o seu interesse material. Ele não está preocupado com o interesse material do outro. Mas para Adam Smith isso não era ruim. Por que isso não era ruim? Porque, segundo ele, o individualismo levava à eficiência econômica. Como que o individualismo levava à eficiência econômica? Pensa bem, você quer se tornar o mais produtivo possível na sua profissão. Seja médico, seja advogado, seja engenheiro, você quer produzir o máximo possível dentro da sua produção, tornar-se eficiente. Quando você busca tornar-se eficiente, você está partindo de um ponto de vista individual, no ponto de vista individualista. Você quer se tornar o máximo possível produtivo para ter um rendimento, um salário ou um lucro, se for uma empresa, maior. Quando você busca atender a esse seu interesse individualista, você está ofertando para a sociedade o melhor trabalho possível que você pode ofertar. Ou, como empresa, você está ofertando o melhor serviço ou produto possível que você pode deixar na economia. Então, o individualismo leva à eficiência. E a eficiência leva a economia toda a ser eficiente. Então, para Adam Smith, o individualismo, que era algo intrínseco do ser humano, era algo bom para a economia, porque a levava para a eficiência. Outra teoria de Adam Smith, esse aqui já está no seu livro A Riqueza das Nações, é: a causa da riqueza está na divisão do trabalho. Ora, Adam Smith está ali bem na primeira revolução industrial, indo para a segunda. O que Adam Smith está querendo afirmar com isso aqui? Lá no período medieval e no final da Idade Média também, com as guildas, os artesãos eles dominavam todo o processo de produção.
Por exemplo, se um artesão era sapateiro, ele produzia desde lá de pegar o couro, secar o couro, colocar na madeira, fazer o polimento, tudo, ele dominava todas as etapas de produção. Aí Adam Smith disse o seguinte, ora, vamos pegar como exemplo, que Adam Smith pegou aqui, fazer alfinetes. Se você pegasse 5 trabalhadores fazendo alfinetes durante o dia, digamos que cada trabalhador fizesse 10 alfinetes. Então, nós tivemos um total de produção de 50 alfinetes. E se esses trabalhadores dividissem as tarefas, cada um agora se tornasse especialista em uma determinada tarefa? Por exemplo, um vai esticar o arame e cortar. O outro vai afiar a ponta. O terceiro vai colocar a cabeça do alfinete. E o quinto vai separar uma quantidade certa de alfinetes por caixinha que eles vão vender. Aí, segundo Adam Smith, se você fizesse dessa forma, com a divisão do trabalho, no final do dia, ao invés de serem produzidos 50 alfinetes, seriam produzidos, por exemplo, 80 alfinetes. Ora, é bem mais do que os 50 que foram produzidos quando eles estavam produzindo lá, cada um pegando desde o início até o fim. Por quê? Porque um ficou muito bom em esticar e cortar o arame. O outro ficou muito bom em afiar a ponta do arame. O outro ficou muito bom em colocar a cabecinha do alfinete. O outro ficou muito bom em distribuir esses alfinetes em caixinhas. Ou seja, cada um se torna muito bom em uma pequena parte do seu trabalho. É o que nós fazemos hoje, por exemplo. Você sai do ensino médio, você vai para um curso específico. Administração, economia, direito, engenharia. E de lá você se torna especialista em uma área específica. Por exemplo, marketing, ou logística, ou administração de pessoas. Ou seja, você se torna especialista em uma pequena área da economia. E se tornando eficiente nessa pequena área da economia, você se torna bom nessa pequena tarefa que você faz. Você se torna um especialista. Então podemos dizer que toda a divisão do trabalho que nós temos hoje, a especialização, é fruto dessa teoria de Adam Smith da divisão do trabalho. Na administração nós vamos conhecer isso como sinergia. Lembra? A soma dos todos é maior do que a soma das partes. Isso é o que nós conhecemos na administração como sinergia. É quando um grupo, consegue produzir mais do que se esses indivíduos estivessem espalhados, trabalhando sozinhos. A economia é regida por leis naturais. Olha só, nós já estudamos isso aqui na escola fisiocrata. Segundo Adam Smith, não havia necessidade do governo intervir na economia porque a economia possuía leis naturais. Tá? Que leis naturais eram essas que Adam Smith vai chamar de mão invisível? A mão invisível de Adam Smith nada mais é do que a lei da oferta e da procura, ou oferta e demanda. Se um produto estiver muito caro, além do que os consumidores estão dispostos a pagar, muita gente não vai comprar esse produto e o preço vai baixar. Se o preço estiver baixo demais, os consumidores vão querer comprar mais esse produto e o preço dele vai acabar aumentando. A mesma lógica você pode fazer com a questão da oferta. Se um produto está vendendo na praça muito caro, muitas empresas vão querer ofertar esse produto. Então novas empresas vão entrar no setor, vai aumentar a oferta e esse produto vai diminuir de preço. Agora, e se o preço do produto estiver muito baixo? O que acontece? Algumas empresas vão sair do setor porque não compensa mais produzir aquele produto. Então o preço vai aumentar com o tempo porque vão ficar poucas empresas no setor. Essa interação entre oferta e demanda, segundo Adam Smith, vai fazer com que a quantidade e o preço de um produto na economia, pode ser qualquer produto ou serviço que você pensar, ele esteja sempre em equilíbrio. Ou seja, a economia vai sempre estar em ponto de eficiência caso ele esteja operando de forma natural. Por que de forma natural? Porque segundo Adam Smith, quando o governo intervinha na economia, de qualquer forma possível,
o governo estava operando e fazendo a economia ficar de forma artificial, criando barreiras, criando regulamentos, criando leis, ou seja, tudo isso o governo estava interferindo na economia e ela não ficava mais no seu ponto de eficiência. E o que é o Estado mínimo? O que é um governo mínimo na economia, segundo Adam Smith? No livro Riqueza das Nações, ele deixa bem claro que tudo que for de interesse privado deveria ser operado pelas empresas privadas. E o que era 100% do governo que ele falava no seu livro Riqueza das Nações? Era segurança nacional, interna e externa, e garantir que os contratos entre empresas e consumidores fossem cumpridos. Fora isso, o que for de interesse da iniciativa privada, inclusive educação e saúde, tudo, tinha que ficar na mão da iniciativa privada. E ele vai, no decorrer do seu livro, defendendo essa teoria dele, de que tudo que é ofertado pela iniciativa privada é ofertado de uma forma mais eficiente do que quando é ofertado pelo governo. Aí nós temos aqui o desenvolvimento da teoria do Estado mínimo, que é onde o governo cobra um imposto menor possível, ou seja, você vai ter uma carga tributária baixa, mas também você vai ter poucos serviços ofertados pelo governo, porque a iniciativa privada vai ser a responsável por ofertar os serviços. Pessoal, essa é a base de Adam Smith, é só aqui uma introdução. Como eu disse para vocês, quem quiser aprofundar o conhecimento, tem o livro A Riqueza das Nações e Teoria dos Sentimentos Morais. São livros onde você vai aprofundar o seu conhecimento sobre Adam Smith, que é o mais importante dos economistas da escola clássica. E nós vamos ficar aqui em Adam Smith nessa aula e nas próximas aulas falar sobre David Ricardo e Thomas Malthus, para que a aula não fique muito longa, não fique muito cansativa. E aí, esse é o motivo de falarmos apenas de Adam Smith. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós postaremos a aula sobre as teorias de David Ricardo. Falou, galera, até mais, bons estudos!